quilômetros aproximadamente. Então, dá pra, se você procurar na internet, vai dar uma diferença. Então, a gente arredondou para ficar mais fácil. Tá bom? Então, se vocês vão encontrar um valor menor ou maior, sabe, a gente deu uma aproximada, ok? De Derbe a Listra, ele percorreu 100 km aproximadamente. E de Listra a Icônio, ele percorreu 30 km. De Antioquia da Pisídia a Éfeso, ele percorreu no máximo 260 km. De Éfeso a Esmina, ele percorreu aproximadamente 74 km. E de Esmina a Pérgamo, ele percorreu aproximadamente uns 80 km, tá? Em média. E de Pérgamo a Troade, ele percorreu aproximadamente 30 km. Aí de Troade ele foi para Neápolis, ele percorreu 240 km. De Neápolis a Filipos, ele percorreu 16 km aproximadamente, 16 a 18, tá? E de Filipos a Anfípolis, ele percorreu 50 km. E de Anfípolis a Polônia, ele percorreu aproximadamente 48 quilômetros. E de Apolônia, ele foi para Corinto, que percorreu aí em média de 120 quilômetros. Aí já começa a volta. De Corinto a Beré, ele percorreu 70 quilômetros, tá bom? E de Bereia, ele volta para Troade, passou pelas outras cidades, tá? De Troade a Assos a gente não encontrou, tá bom? Não, desculpa. De Troade a Assos a gente encontrou, que foi em média de 30 quilômetros. De Assos a Mitilete a gente não encontrou, tá bom? Mas de Mitileto a Mileto, a gente conseguiu encontrar, foi em média de 130 quilômetros, tá bom? De Mileto a Rhodes, ele percorreu 75 quilômetros. De Rhodes a Patara, ele percorreu 100 quilômetros. De Patara, ele passou em Chipre, mas a gente não incluiu isso, então ficou de Patara a Tiro, ele percorreu em média aí 335 quilômetros. De Tiro a Potelamarda, ele percorreu 30 quilômetros. De Potelamarda a Cesareia, ele percorreu 67 quilômetros. De Cesareia a Jerusalém foi aproximadamente 90 quilômetros. Que aí aproximadamente, somando tudo, dá 2.449 quilômetros, aproximadamente. Fora a passagem de terra, né, que chega aí aproximadamente, assim, o torno da viagem foi de 25 mil quilômetros, né, aproximadamente. E 11 mil foi por mar, 14 mil por terra, tá, a pé. E a soma de toda a viagem dá aí de torno de 660 dias, dos quais 550 dias foi por terra e 110 por água. Então dá para ter uma noção que Paulo andou muito, né? Tá bom? Vai passar para o Luiz para dar continuidade. Caso surgir curiosidade, vocês vão perguntar. Teve mais lugares que ele passou em frente, qual um deles está escrito aqui, que os irmãos podem estar vendo, que é Chipre. Mas teve uns determinados pontos que a gente não colocou, porque a gente não achou essencial colocar, mas a gente vai comentar. E um foi Quios, outro foi Salmos e outro foi Ocoas, que fica aproximadamente, o Quios fica mais ou menos aqui, né? Ocoas fica mais aproximadamente aqui no mapa. E Salmo fica entre essa parte aqui. A gente não colocou porque a gente não achou essencial estar colocando, porque você ia ficar muito longe para não entrar numa confusão. Quando ele viajou, ele não sabe que ele foi para a região mais alta. Essa parte é onde o pastor Lucas vai comentar os pontos, a cada ponto ele passou. Tá vendo? O Lucas vai comentar.